Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Esse é o vídeo publicação de número 186, parte 1, sobre o tema Os Ciclos Proféticos do Relógio Atemporal. A série onde irá este estudo é a série Israel Celestial. Muito bem, trazendo para vocês mais um tema de estudos, onde falaremos sobre os ciclos proféticos e de como eles se iniciaram ao longo do Cronos, neste altar de sacrifício, no qual é a Terra, e de como isso nos ensina sobre os ministérios celestiais e suas autoridades no Kairos e a posição hierárquica de galardão que cada um desses ministérios apresenta tanto no Cronos quanto no Kairos, mostrando que até mesmo nos céus existirá funções específicas para cada uma dessas posições de galardão celestial. Mas antes, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e também para receber as notificações de novos estudos bíblicos ou publicações do canal. E ao término deste estudo, se gostar, também deixe o seu like. Quando lemos o livro das Revelações, nos vemos diante de variadas figuras atemporais, de seres e formas, mostradas para os profetas ali tanto da Velha Aliança quanto também do profeta da Nova Aliança, a qual está atribuído ali no livro das Revelações, João, a qual teve esse privilégio de poder estar contemplando, então, a região atemporal, então, ali em questão. E de como cada uma dessas figuras, a qual estavam sendo mostradas para ele, possuía uma determinada função específica para cada momento ou tempo de manifestação de seu ministério, tanto nas regiões Kairos quanto no Cronos. Com isso, hoje estaremos falando um pouco mais sobre esses fatos e de como vocês inscritos no canal Momento Cristão precisarão ter o entendimento mais racional possível para compreender o objetivo do estudo em questão, para que assim então muitas coisas de difícil compreensão possa tornar-se mais compreensível para vocês. Como mapa mental, usaremos o tabernáculo e seus utensílios e também utilizaremos a forma geométrica de um relógio circular atemporal de 360 graus, para tornar mais claro esse enigma bíblico. Tendo isso em mente, poderei passar para vocês esse estudo profético dos tempos e o poder de cada ministério celestial, e o ciclo temporal, atemporal, para cada um deles. Obviamente, gostaria de fazer isso pessoalmente, estando mais próximos de vocês, para passar o estudo com melhor profundidade, ou até mesmo em uma live. Porém, tentarei passar para vocês o mais claro possível aqui nessa forma de estudo compacto em vídeo do canal, a qual eu tenho disponível neste momento. Fazendo então a nossa leitura em alguns capítulos do livro das Revelações, vemos as seguintes descrições ao redor do trono da majestade. Em Revelações capítulo 4, versículo 2 até o versículo 6, diz o seguinte: Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciães vestidos de brancos, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Também Apocalipse 5, do versículo 6 e também versículo 11 também diz: Então vi no trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhares e milhares de milhares. Em Revelações capítulo 7, versículo 11 ao 12 também diz: Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostaram sobre o seu rosto,
e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Em Revelações capítulo 10, versículo 7, também diz: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Em Revelações capítulo 14, versículo 1, 2 também diz: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista quando tangem a sua harpa. Em Revelações capítulo 21, até o versículo 12 e 14, a gente está finalizando então as leituras dos capítulos, também diz: Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes escritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, percebam que temos várias numerações e descrições mencionadas aqui de figuras ao longo destes capítulos e versículos que lemos para estudo. Tendo, então, isso em mente, o tabernáculo, a qual nos é mostrado ali no início ali dos 5 livros bíblicos, agora pense nesse tabernáculo como se fosse a forma de um relógio atemporal celestial, que forma várias camadas ministeriais, temporais e atemporais de poder, onde vemos a ordem celestial com seus ministérios e poder. Mas, para que este estudo possa ser melhor compreendido, vamos conectar cada número ao seu respectivo ministério ou galardão, e de como eles se portam no Kairos, e qual o impacto no Cronos esses ministérios poderão causar através de suas atuações, começando o nosso raciocínio de estudo desde a ordem da hierarquia mais alta, indo até a hierarquia mais baixa, calculando suas rotações em ciclos repetitivos relacionados com um relógio que gira em 6 ciclos de 360 graus sobre 24 horas Kairos, ou um dia Kairos, onde os ciclos ministeriais se repetem de variadas formas e tempos. Nesse relógio atemporal tabernacular, que possui 3 grandes camadas, onde Deus e o Cordeiro glorificado estão na camada mais interna e mais superior, que é a forma do terceiro céu, pois a segunda natureza gerada, sendo revestida da primeira natureza santíssima, estará representando os ministérios mais altos, obviamente, enquanto os demais ministérios celestes estão na segunda camada ou segundo céu, representando os ministérios intermediários, onde suas ordens celestiais possuem nomes e atribuições mais específicas, onde comparecerão e terão maior acesso diante do Cordeiro para trazer as obrações e adorações da terra. E finalizando os poderes ministeriais das ordens celestiais, na camada dos ministérios menores, os de camada externa, ou o primeiro céu, no qual representa então uma multidão de milhões de milhares de salvos, no qual veremos no mapa mental, nas seguintes ordens, a qual nós iremos então estar falando então para vocês entenderem. Nós vamos começar aqui então com o ciclo eterno. Então, o ciclo eterno é o Senhor Santíssimo. Ele aparece no centro do relógio atemporal como o número 0 para representar o Santíssimo ou o terceiro céu. E a glória sobre a arca da aliança é aquele que não tem fim ou começo e não pode morrer. É o Espírito Santíssimo, a natureza de Pai. E, portanto, precisa ser 0 no Kairos, pois é o sábado santíssimo, tendo o poder eterno e atemporal, representando
aquilo que não pode ser contado e medido, pois não possui uma forma física, sendo que para ser visto em forma corporal, manifesta a sua segunda natureza, a de segundo céu ou natureza de filho, para atenuar e não poder consumir toda a sua obra de criação com a sua glória santíssima de terceiro céu, que glorifica a sua segunda natureza de segundo céu, o Cordeiro ungido e sumo sacerdote eterno. Agora, em seguida, nós temos então, dentro desse agora, dos 7 ciclos consumados, então, fazendo a parte 1 para vocês, observe que o Cordeiro também aparece no centro, como o número 1, representa o santo ou o segundo céu, pois pode ser morto, é a natureza de filho e, portanto, precisa ser o número 1, tendo o poder de 24 horas, kairos ou 1000 anos cronos, agindo como o trabalho perfeito em 6 dias e no 7º dia como o descanso de Deus, podendo ser contado e medido em 24 horas kairos ou 1000 anos cronos para cada milênio. O Cordeiro aparece havendo sido morto como sumo sacerdote eterno, rumo ao seu trono de Cordeiro e de Deus, como número 1, tendo o poder de 24 horas kairos ou 1000 anos cronos para cada milênio. Durante os 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos, ele aparece trabalhando para a remissão como o Cordeiro de Deus 6 dias kairos, totalizando 6 vezes, enquanto no altar de sacrifício ou na terra será a remissão para cada 1000 anos cronos, repetindo esses ciclos proféticos num total de 6 vezes durante os 6.000 anos cronos, ou 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos. Sendo que, no 7º ciclo profético, o Cordeiro deixa os seus trabalhos e se tornando o sumo sacerdote eterno, descanso e sábado de Deus, iniciando o 7º ciclo profético milenar, ou o 7º dia de Deus, indo para a consumação até o 8º dia, ou nova dimensão, onde o 8º se torna o primeiro dia ou milênio de novos céus e nova terra em uma nova dimensão. Os 7 ciclos consumados, parte 2. As 2 testemunhas aparecem diante do trono do Cordeiro de Deus como número 2, tendo cada uma o poder de 12 horas kairos ou 500 anos cronos, para cada milênio. Durante os 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos, elas aparecerão diante do trono do Cordeiro de Deus 6 dias kairos, totalizando 12 vezes. Enquanto no altar de sacrifício ou na terra será a cada 500 anos cronos, repetindo esses ciclos proféticos no total de 12 vezes durante os 6.000 anos cronos, ou 6 ciclos proféticos milenares de trabalho. Sendo que no 7º ciclo profético, as 2 testemunham deixam os seus trabalhos e entram no descanso ou sábado de Deus, iniciando o 7º ciclo profético milenar, ou 7º dia de Deus, indo para a consumação até o 8º dia, ou nova dimensão, onde o 8º se torna o primeiro dia ou milênio de novos céus e nova terra em uma nova dimensão. Os 7 ciclos consumados, parte 3. Os terceiros aparecem diante do trono do Cordeiro e de Deus, como número 3, tendo cada um o poder de 8 horas kairos, ou 333 anos cronos para cada milênio. Durante os 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos, eles aparecerão diante do trono do Cordeiro de Deus 6 dias kairos, totalizando 18 vezes, enquanto no altar de sacrifício na terra será a cada 333 anos cronos, repetindo esses ciclos proféticos no total de 18 vezes durante os 6.000 anos cronos, ou 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos. Sendo que no 7º ciclo profético, os terceiros deixam os seus trabalhos e entram no descanso ou sábado de Deus, iniciando o 7º ciclo profético milenar, ou 7º dia de Deus, indo para a consumação até o 8º dia ou nova dimensão, onde o 8º se torna o primeiro dia ou milênio de novos céus e nova terra em uma nova dimensão. Os 7 ciclos consumados, parte 4. Os querubins aparecem ao redor do trono do Cordeiro de Deus, como o número 4, tendo cada um o poder de 6 horas kairos, ou 250 anos cronos, para cada milênio. Durante
os 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos, eles aparecerão diante do trono do Cordeiro de Deus 6 dias kairos, totalizando 24 vezes, enquanto no altar de sacrifício ou na terra será a cada 250 anos cronos, repetindo esses ciclos proféticos no total de 24 vezes durante os 6.000 anos cronos, ou 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos. Sendo que no 7º ciclo profético, os 4 querubins deixam seus trabalhos e entram no descanso ou sábado de Deus, iniciando o 7º ciclo profético milenário, ou 7º dia de Deus, indo para a consumação até o 8º dia ou nova dimensão, onde o 8º se torna o primeiro dia ou milênio de novos céus e nova terra, e uma nova dimensão. Os 7 ciclos consumados, parte 5. Os sextos aparecem ao redor do trono do Cordeiro de Deus, como número 6, tendo cada um poder de 4 horas kairos, ou 166 anos cronos, para cada milênio. Durante os 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos, eles aparecerão diante do trono do Cordeiro de Deus 6 dias kairos, totalizando 36 vezes, enquanto no altar de sacrifício ou na terra será a cada 166 anos cronos, repetindo esses ciclos proféticos num total de 36 vezes durante os 6.000 anos cronos, ou 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos. Sendo que no 7º ciclo profético, os sextos deixam os seus trabalhos e entram no descanso ou sábado de Deus, iniciando o 7º ciclo profético milenar ou 7º dia de Deus, indo para a consumação até o 8º dia ou nova dimensão, onde o 8º se torna o primeiro dia ou milênio de novos céus e nova terra e uma nova dimensão. Os 7 ciclos consumados, parte 6. Os 8º aparecem ao redor do trono do Cordeiro e de Deus como números 8, tendo cada um poder de 3 horas kairos, ou 125 anos cronos, para cada milênio. Durante os 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos, eles aparecerão diante do trono do Cordeiro de Deus 6 dias kairos, totalizando 48 vezes, enquanto no altar de sacrifício ou na terra será a cada 125 anos cronos, repetindo esses ciclos proféticos no total de 48 vezes durante os 6.000 anos cronos, ou 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos. Sendo que no 7º ciclo profético, os 8º deixam os seus trabalhos e entram no descanso ou sábado de Deus, iniciando o 7º ciclo profético milenário, ou 7º dia de Deus, indo para a consumação até o 8º dia ou nova dimensão, onde o 8º se torna o primeiro dia ou milênio de novos céus e nova terra em uma nova dimensão. Os 7 ciclos consumados, parte 7. Os 12 aparecem ao redor do trono e de Deus como o número 12, tendo cada um o poder de 2 horas kairos, ou 83,3 anos cronos, para cada milênio. Durante os 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos, eles aparecerão diante do trono do Cordeiro de Deus 6 dias kairos, totalizando 72 vezes, enquanto no altar de sacrifício ou na terra será a cada 83,3 anos cronos, repetindo esses ciclos proféticos no total de 72 vezes durante os 6.000 anos cronos, ou 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos, sendo que no 7º ciclo profético, os 12 deixam os seus trabalhos e entram no descanso ou sábado de Deus, iniciando o 7º ciclo profético milenar, ou 7º dia de Deus, indo para a consumação até o 8º dia, ou nova dimensão, onde o 8º se torna o primeiro dia ou milênio de novos céus e nova terra em uma nova dimensão. Os 7 ciclos consumados, parte 8. Os 24 anciães aparecem ao redor do trono do Cordeiro de Deus como número 24, tendo cada um poder de 1 hora kairos, ou 41,6 anos cronos, para cada milênio. Durante os 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos, eles aparecerão diante do trono do Cordeiro de Deus 6 dias kairos, totalizando 144 vezes,
enquanto no altar de sacrifício ou na terra será a cada 41,6 anos cronos, repetindo esses ciclos proféticos no total de 144 vezes durante os 6.000 anos cronos ou 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos, sendo que no sétimo ciclo profético, os 24 anciães deixam os seus trabalhos e entram no descanso ou sábado de Deus, iniciando o sétimo ciclo profético milenar ou sétimo dia de Deus, indo para a consumação até o oitavo dia ou nova dimensão, onde o oitavo se torna o primeiro dia ou milênio de novos céus e nova terra em uma nova dimensão. Concluídos os 6 ciclos proféticos milenares de trabalhos, no relógio atemporal de 360 graus, o sétimo ciclo profético milenar de descanso ou sabático começa, para ir até a consumação do milênio sabático cronológico no Cronos, enquanto será também um dia de descanso no Kairos, indo até o oitavo dia ou nova dimensão, para novos bons trabalhos e descansos, preservando sempre a hierarquia atemporal para todos os 7 ciclos proféticos consumados, num formato de relógio atemporal de eternidade e eternidade, nos ministérios celestes, onde teremos o seguinte mapa mental hierárquico dos 60 ministérios visíveis. O 0, Deus, invisível e incontável. 01, Cordeiro. 02, Testemunhas. 03, Terceiros. 04, Querubins. 06, Sextos. 08, Oitavos. 12, os 12. 24, Anciões. Total de 60 ministérios celestiais visíveis e contáveis, assim como um relógio atemporal, que possui 24 ciclos de 1 hora ou 24 ciclos de 60 minutos, repetidos em 24 ciclos de 360 graus em círculos. Observação: os 144 mil estão incluídos entre os ministérios, e são aqueles da igreja que alcançaram o maior galardão entre a grande multidão de milhões de milhares salvos, pois são as primícias para o Cordeiro e por isso possuem destaque maior do que a multidão de milhões de milhares salvos. E, portanto, estão distribuídos entre os 60 ministérios celestiais, visíveis e contáveis, para cada ordem hierárquica, quantidade e função ministerial no reino milenar e eternidade da nova dimensão. Agora, no mapa mental hierárquico celestial, então vamos ter as seguintes definições. 0 igual a Deus, eterno, infinito, 0 horas, rege sobre o Cordeiro, ciclo eterno. 1 igual a Cordeiro, milênios, 24 horas, uma vez dia, rege os 144 mil e todos os demais ministérios celestes, 6 ciclos de trabalhos e um ciclo de descanso. Então, todos aqueles que vierem abaixo do Cordeiro vai estar dentro desses 6 ciclos aqui de trabalho do Cordeiro e um ciclo de descanso. A diferença é que eles vão aparecer mais vezes durante os ciclos de trabalho e no ciclo de descanso, a qual vocês vão ver agora, que é o exemplo das dois igual a testemunhas, 500 anos, 12 horas, 2 vezes dias, rege os 72 mil, e os demais ministérios celestes, 12 ciclos, 12 ciclos para os 6.000 anos de trabalhos e 2 ciclos para o milênio sabático. 3 igual a terceiros, 333 anos, 8 horas, 3 vezes dias, rege os 48 mil e os demais ministérios celestes, 18 ciclos nos 6.000 anos de trabalhos e 3 ciclos no milênio do descanso. 4 igual a querubins, 250 anos, 6 horas, 4 vezes dias, rege os 36 mil e os demais ministérios celestes,
24 ciclos durante os milênios de trabalho e 4 ciclos durante o milênio de descanso. Sextos, 6 igual a sextos, 166 anos, 4 horas, 6 vezes dias, rege os 24.000 e os demais ministérios celestes, 36 ciclos durante os 6.000 anos de trabalho, 6 ciclos durante o milênio de descanso. 8 igual a oitavos, 125 anos, 3 horas, 8 vezes dia, rege os 18.000 e os demais ministérios celestes, 48 ciclos durante os 6.000 anos de trabalho, mais 8 ciclos durante o milênio de descanso. 12 igual a os 12, 83,3 anos, 2 horas, 12 vezes dias, rege os 12.000 e os demais ministérios celestes, 72 ciclos durante os 6.000 anos de trabalhos e mais 12 ciclos durante o milênio de descanso. 24 anciães. 24 igual a anciães, 41,6 anos, 1 hora, 24 vezes dias, rege os 6.000 demais ministérios celestes menores, 144 ciclos durante os 6.000 anos de trabalhos, mais 24 ciclos durante o período do descanso. Uma coisa muito importante que vocês têm que observar, então, é que nós temos, então, os ciclos de trabalho deles e temos o ciclo de descanso deles, tá bom? Então, aonde eles vão aparecer diante do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo glorificado, né? Durante o ciclo de trabalho e durante o ciclo de descanso. Uma coisa é quando eles vão estar aparecendo por trabalho, outra coisa é quando os mesmos em descanso também irão comparecer diante do Cordeiro, assim como o Cordeiro também, né? Ele aparece diante do Pai. Por quê? Vocês vão ver que você tem o Cordeiro trabalha por seis ciclos, né? Que representa os 6.000 anos de trabalho, mas no sétimo ele se apresenta ali em um único ciclo como o descanso de Deus, né? Como uma obra perfeita de Deus. Então, com isso, nós temos aqui na observação 144.000 distribuídos entre os 60 ministérios celestiais para atuação no milênio e eternidade. Então, ou seja, os 144.000 estão distribuídos entre os 60 ministérios celestiais, obviamente, né? Para vocês compreenderem, então, que eles estão neles. Por isso que vocês verem o tempo de regência para cada cabeça ministerial aí em cima dos 144.000. Né? Na terceira observação importante, diz o seguinte: 144.000 pode ser tanto título quanto quantidade no Kairos, podendo uma multidão de milhões de milhares ser designada para esse ministério, tanto em quantidade quanto em título. Então, ou seja, no Kairos, 144.000 pode ser tanto aí quantidade como título, tá bom? Que não altera em nada, pelo fato que possa ser que ele seja até os dois, 144.000, tanto em número quanto em quantidade, não importa, porque no Kairos, né, as coisas são regidas dessa forma, tá bom? Então lembre, é no Kairos, né, na região celestial, né, ali em questão. Então, eu espero então que vocês tenham com isso então tenham entendido, né? E com isso terminamos o nosso estudo bíblico de hoje. Espero ter ajudado, né? E assim, para vocês que possam entender muito isso aí, a parte dos ministérios celestiais, pelo fato que não é fácil compreender e fazer um estudo como esse. Porém, o objetivo é para que vocês também possam se tornar mestres, mas mestres com sabedoria, para que vocês possam então ensinar a muitos sobre que até na região celestial, até na região glorificada, haverá sim essa hierarquia, né? Não é à toa que o Senhor disse que haverá uma governança no milênio. Então, é por isso que nós estamos falando de galardão, porque salvação o Senhor já salva.
mas galardão é essa posição no reino, né? Então, dentro dessa posição, vocês perceberam que existem 60 ministérios principais, né? Que são ministérios cabeças ali, porém você tem dentro desses 60 mais ainda a possibilidade de mais 144 mil ministérios, tanto ou em forma nominal ou em quantidade, mais ainda a multidão incontável, né? Ou seja, mostrando então que existe sim uma ordem perfeita celestial a qual o Senhor Jesus Cristo, né, através do Espírito Santíssimo de Deus, então tem nos mostrado, para que vocês possam então compreender que existe sim diferença de galardão, tanto no milênio quanto no pós-milênio. Então cabe a nós, né, a se esforçar dentro do conhecimento bíblico, da palavra de Deus, para que possamos então entendermos e compreendermos esses posicionamentos. Obviamente, quem decide e quem nos colocará nesses ministérios é o próprio Cordeiro, a qual possui o Espírito Santíssimo de Deus. Porque o Cordeiro, né, é a natureza de Deus visível, por isso ele é um. Mas ele tem o seu Espírito Santíssimo, né, que é aquele que é invisível. Então, por isso Deus já dá o exemplo para nós. Deus é invisível como Santíssimo, como número 0, né? Mas ele é visível também, como Cordeiro, como número 1, né? Então ele tem uma natureza eterna que nunca morre, mas ele também tem aquela natureza que morre, que é toda vez que o pecado existir ou ser necessária a remissão, ele vai manifestar essa natureza sua de Cordeiro. E é essa natureza que rege todos os ministérios celestiais, né? Então, com isso, terminamos o nosso estudo bíblico de hoje. Espero ter ajudado, né? E se o estudo é de difícil compreensão, assista esse vídeo novamente, para que o seu entendimento possa ser aperfeiçoado. Também deixe o seu like e se inscreva no canal. O canal precisa muito disso para que possa crescer e ter maior liberdade de estar conversando com vocês naquilo que as configurações do YouTube irá soltando para nós, né? Então Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.